Então eu resolvi gravar essa aula bônus aí para todo mundo, né? Tô gravando essa aula num domingo, né? Domingo de manhã. E aí, o que aconteceu, né? O que deu na minha cabeça para domingo de manhã estar trabalhando, gravando essa aula para você? É que assim, acordei de manhã com muitos planos, né? Para hoje, para domingo. E aí me peguei sentadão assim no sofá, zapeando aí no celular, olhando no Instagram, essas coisas. E quando eu dei por conta já era 9 horas da manhã. E eu fiquei pensando, cara, o que é que eu fiz da minha vida, né? Falei, cara, passei aqui até, tô aqui de 8 até as 9 aqui, não fiz nada, assim, tipo, não estudei, não descansei, né? E me peguei numa palavra fortíssima, que é a procrastinação. E aí eu pensei que muita gente que eu conheço sofre com isso, né? Assim, tem o que fazer, mas simplesmente não faz. Decisões a tomar importantes, coisas a pensar. Não estou falando só de trabalho, sabe assim, efetivamente não. Sei que todo mundo tem que descansar, tem que curtir um pouco a vida, faz parte também, obviamente. Mas eu estou falando de estar no momento de trabalho e ainda assim não conseguir trabalhar. Estou falando de ter que tomar algumas decisões e não tomar. Estou falando de deixar a vida passar e simplesmente não fazer acontecer. O nome disso é procrastinação. Isso tem diversos níveis, tá? Tem gente que, claro, exagera a níveis absurdos, né? E tem gente que procrastina com pequenas coisas, mas são pequenas coisas que somadas vão dar um resultado muito grande. Me vem agora à mente um filme chamado Clique, né? Que não assistiu, eu recomendo que assista. É um filme muito interessante em que a vida do personagem principal passa muito rápido, né? Ele tem um controle remoto e é como se fosse um controle remoto da vida. E quando ele dá por si, a vida já passou tão rápido que ele não percebeu. E ele não entende como isso acontece. Na verdade, é uma crítica a todo mundo que vive no automático, né? Nos momentos ruins, ele simplesmente acelera a vida para não ver aquilo passar. Mas também ele perde os momentos bons da vida. E aí, no final do filme, não vou dar spoiler, mas tem um momento muito legal no final, vale a pena assistir. Mas é exatamente isso que acontece com quem procrastina. Ele não vê a vida passar, né? As coisas vão simplesmente acontecendo e ele não consegue analisar a própria vida. Então é que eu resolvi gravar essa aula bônus aí, porque é justamente a procrastinação com a educação financeira, é a procrastinação com a disciplina financeira, ou seja, com sua organização financeira, que te leva inexoravelmente, ou seja, sem sombra de dúvida, ao fracasso das suas finanças, né? Então, esse papo todinho para chegar então nas finanças, que é o foco desse curso que você está assistindo aqui comigo, né? Que eu agradeço mais uma vez a confiança aqui no nosso trabalho, tá bom? Que eu estou fazendo com o maior carinho para você. Então é isso. A procrastinação é um dos grandes vilões para o fracasso financeiro de muita gente. Eu diria assim que a grande maioria das pessoas tem problema com dinheiro por questão de não ter assim a disciplina e ficar adiando, procrastinando a importância de lidar com o próprio dinheiro. É curioso, né? Porque é uma dicotomia que rola aí, né? A pessoa, ao mesmo tempo que se preocupa tanto com o dinheiro, que parece dar tanta importância ao dinheiro, procrastina, assim, deixa para depois as decisões importantes e o que tem que fazer realmente sobre o dinheiro. Mas então vamos lá, né? Como vencer essa tal da procrastinação, né? Quero deixar aqui o crédito, né? Muito disso aqui eu foi baseado num texto do Ramiro, né? Um cara que eu curto muito, né? Que eu acompanho aí e ele escreve muito bem, né? E eu peguei esse texto dele e foi com base nesse texto, em pesquisas que ele fez, em livros que ele leu e que eu também li e que ele escreveu esse texto maravilhoso e com base nesse texto eu preparei aqui essa aula bônus aí para você. Então fica aí o crédito aí desse conteúdo, muito desse conteúdo aqui se deve ao Ramiro, né, lá do Clube do Valor, tá bom? Então, vamos lá. Então, ó, procrastinação, né? Bom, o que é procrastinação, né? Procrastinação basicamente é você adiar a tomada, né, de uma decisão importante, né, ou criar motivos e desculpas para não começar uma tarefa. Então a gente vai entender procrastinação a partir desses duas possibilidades aí, né? Quando você adia uma decisão importante, ou seja, tem algo a decidir e você simplesmente não decide, deixa as coisas acontecerem aí ao destino, né? Como o destino quiser, ou deixa para alguém resolver por você, né? Vai empurrando de barriga, né? Ou simplesmente você começa a criar desculpas ou motivos para não começar uma tarefa. Agora, por que que isso acontece, né? Então a gente vai estudar agora a anatomia da procrastinação, né? O que é que nos faz procrastinar, né?
Então são três fatores importantes, né, que a gente identificou aqui, né? Primeiro, é que a tarefa é chata, ou seja, você tem que começar uma tarefa, né, realizar uma tarefa que ela é chata. Essa tarefa, eu botei tarefa aqui, mas essa tarefa pode ser inclusive a tomada de decisão, né? Eu tenho que pensar sobre uma coisa, tenho que resolver essas coisas com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho, e é uma coisa muito difícil de resolver, é uma DR ali que eu tenho que uma situação difícil, né? Eu tenho que decidir sobre isso. Eu tenho que decidir, por exemplo, sobre se eu vou manter esse carro na minha garagem ou vou vender esse carro que está quebrando demais. Tenho que decidir se eu vou comprar ou não aquele objeto e tenho que decidir isso de forma racional. Então eu tenho que sentar, fazer conta, etc. E não vou decidir isso de maneira emocional, né? Assim, porque o objeto lá, o carro lá é bonito, o carro mais tem uma cor mais bacana, porque é mais novo simplesmente. Tem que fazer a coisa racional. Então, sempre que a tarefa é muito chata, a gente tende a empurrar com a barriga. Tem dificuldade em enxergar a recompensa, né, da tarefa a ser realizada. Então, assim, a gente só foca muito no que tem que fazer, tira o olho do objetivo. Assim, por que eu tenho que fazer isso? Né? E a gente, quando a gente perde o foco do objetivo, a gente só foca na tarefa chata, ou seja, na chatice. E aí isso leva a gente a não querer fazer aquilo, né? Aquela história da gente fugir da dor e só procurar o prazer. E outra coisa que nos leva também a procrastinar é justamente o fácil acesso a pequenas doses de dopamina e fatores que geram pequenas recompensas imediatas, né? Então as distrações normalmente são que fazem isso com a gente. Então a gente se distrai com muito pouca coisa, essas pequenas distrações, né? Aquela conversinha ali, aquele videozinho ali do YouTube, passando ali frente à TV, você passa e dá uma olhadinha, aquele cafezinho com um colega ali na copa, né? Aí você tá aqui, tem uma coisinha aqui mais simples para fazer, eu vou fazer logo isso aqui que é mais fácil, e vai matando. Então assim, pequenos sucessos ali, pequenas doses de dopamina vão te anestesiando e isso vão te dando pequenas doses de sucesso que fazem com que você dá a sensação que está fazendo alguma coisa, mas na verdade você não está. Você só está se livrando daquele trabalho chato que tem que fazer. Então isso aí começa a mostrar para a gente como é que a procrastinação vai tomando conta da gente, a gente vai empurrando de barriga as coisas, né? Então vamos seguir aqui. Então resumindo é isso, né? A falta de motivação associado à facilidade de se distrair. E essa falta de motivação é uma coisa curiosa, né? Porque assim, você começa a segunda-feira com uma tarefa, sabe que tem que resolver alguma coisa ou fazer alguma coisa, mas aquilo é muito complicado. E vou aqui tomar como um exemplo uma coisa que acontecia, né, comigo, era sempre que a gente contratar alguém, né? Então a contratação é sempre complicada lá pra gente, porque tem um processo de recrutamento, e é sempre muito chato, porque antigamente a gente enviava uma carta para o Cine, né, lá atrás, né, e aí ficava esperando o Cine responder, e quando o Cine mandava, eram sempre assim, currículos, né, muito inadequados para a gente, e aí mandava de novo, e era uma coisa que eu detestava fazer esse trabalho, o contato com o Cine era ruim, ficava ligando naquela época por telefone, e era muito ruim, e eu ficava empurrando essa tarefa, porque era muito chato fazer, e ficava empurrando literalmente como está aqui no gráfico, né, de um dia para o outro, quando eu vi era sexta-feira, e o processo sequer tinha começado, né? Era muito chato, eu ficava adiando a tarefa, e enquanto isso ficava lá o buraco lá na minha escala de serviço de técnico, né? Porque ficava faltando alguém para trabalhar, né? E já por outro lado, eu me distraía, né? A gente se distrai com muito pouca coisa, né? Até que é, a gente até se programa, né? Eu lembro que eu botava no meu caderno, eu tinha um caderno grande de trabalho, que onde eu anotava tudo que eu tinha que fazer. E eu lembro bem que eu ficava pulando a tarefa de um dia para o outro. Então eu anotava lá no final do dia. Amanhã, né, eu tenho que, vamos lá, iniciar o recrutamento da pessoa tal. Beleza, acabava o dia e aquela tarefa estava lá. Aí eu colocava para o dia seguinte. Então amanhã, né, hoje é segunda, terça. Aí eu colocava lá, recrutar, não sei o que, não sei o que. E eu até colocava para fazer, mas não fazia, né? Porque quando chegava no dia seguinte, eu dava um jeito, né, na minha cabeça aqui, eu me encaixava, eu estava ocupado com outra coisa, não sei o que e tal, né? E isso é a parte de desprogramar. Mas aí vem a distração, como eu falei, né? A gente acaba achando um jeito de se distrair para fugir daquela tarefa chata. Naquele tempo não tinha muito isso, mas hoje a gente tem um celular, né? E o celular é um negócio que realmente distrai a gente, né? Não sei se aconteceu com você, mas comigo acontece com uma certa frequência. Eu preciso mandar uma mensagem para alguém via WhatsApp. O WhatsApp hoje é uma ferramenta muito poderosa, né, de comunicação, de resolver coisas. No trabalho, né, a gente vai ter reuniões pelo WhatsApp. Então, assim, eu pego o WhatsApp aqui para resolver uma coisa, para mandar uma mensagem para alguém, importante, inclusive. Daí, quando eu pego o WhatsApp, eu vejo que tem aqui
trocentas mensagens. E enquanto eu procuro o contato da pessoa para quem eu vou me comunicar, eu acabo vendo contato, mensagem de outra pessoa e sem querer já me distrai olhando uma mensagem do outro e daqui a pouco eu perdi até o que eu ia fazer. Cara, eu ia mandar uma mensagem para alguém. O que foi que aconteceu? Né? Então, assim, o telefone celular hoje é uma grande distração que a gente tem, né? E assim, eu já descobri uma maneira de fugir disso, né? Eu vou falar aqui ainda nessa aula como é que eu tô fazendo para fugir disso, né? Mas assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque ao mesmo momento que a gente foge daquela tarefa chata, a gente tem aqui no nossa mão uma ferramenta que é para ser uma ferramenta muito boa, mas acaba sendo uma ferramenta de distração, né? Que é o celular. No caso, o WhatsApp é uma das ferramentas que o celular oferece, muito interessante, muito boa, mas que também distrai se a gente não tiver cuidado. E quando a gente abre o olho, já se for ali 20 minutos, né? 15, 20 minutos, isso parece não ser nada, mas se você soma isso durante várias vezes ao dia, você tem no final do dia ali 1 hora, 2 horas perdidas, literalmente sem produção nenhuma. Né? E vamos continuar então aqui. Tá. Então vamos lá aqui, eu numerei aqui, né, 9 passos, né, para que você procrastine menos e construa mais. Né? A gente vai lutar então contra essa procrastinação para a gente ser mais produtivo. Né? Tá. Então, primeiro passo aqui, atacando o primeiro causador, né, que é a falta de motivação. Né? Como eu falei, a gente não tem um objetivo muito claro lá na frente, e aí a gente vai agora tentar deixar esses objetivos mais claros na nossa cabeça. Né? Porque, como eu falei antes, vou repetir, o que atrapalha muito a gente começar uma tarefa, mesmo que ela seja chata, a gente não saber o motivo pelo qual a gente está se submetendo àquela dor, né? Aquela coisa tão chata que tem que fazer. Mas a gente sabe por que está fazendo aquilo, a gente está de olho na recompensa, a gente se submete àquilo, porque a gente sabe que a recompensa vale a pena. E normalmente a recompensa vale muito a pena, né? Agora a gente que perde o foco, né? Então vamos ter clareza dos objetivos. Como é que a gente pode fazer isso, então? Então, para desenhar seu estilo de vida ideal, né, o Ramiro, né, sugere a seguinte situação. Né? Imagine que se passaram 5 anos, né, em relação a hoje. Imagine estar caminhando na rua e se encontra com um velho amigo. Aí daí o seu amigo pergunta, e aí, como é que tá a vida? E você responde, né, todo empolgado, né? Cara, tá muito bem minha vida, não podia estar melhor, né? Eu consegui coisas que eu nem imaginava ter conseguido. E aí imagina que a situação é muito real, né? Cara, como é que você imagina que você contaria para você mesmo que nos últimos 5 anos sua vida melhorou muito, né? E aí, o que é que eu recomendo que você faça, né? Inclusive, aqui eu discordo um pouco aqui das ideias do Ramiro, é um pequeno ajuste, né? Até escrevi para ele, espero que um dia ele me responda. É, então, assim, eu particularmente faço isso, é uma coisa que eu defendo muito, né? Que é o seguinte, faça o seu planejamento de vida baseado aí em 5 pilastras, né? Que se chama 5 pilastras, né, da vida. Então, é a pilastra da família, a pilastra do profissional, a pilastra do financeiro, da saúde e do espiritual, né? Então, o que é isso? Né? Resumidamente é o seguinte, como é que você quer estar com a sua família daqui a 5 anos? Né? Para quem é casado aí, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, como é que é a relação que você quer ter com seus pares aí, né? Daqui a 5 anos? Que tipo de relação você quer estar com eles? Como você quer estar com eles? Né? Como é que vai estar a sua vida afetiva com a sua esposa e com seus filhos daqui a 5 anos? É isso aí que você quer que você escreva. Aí num papel, você divide aí em 5 partes, um papel aí, e bota, cara, daqui a 5 anos eu quero estar assim com a minha esposa. Daqui a 5 anos, como é que você quer estar na sua área profissional? Cara, daqui a 5 anos eu quero estar trabalhando com isso, fazendo isso, trabalhando tantas horas por dia, dessa forma. No financeiro é a mesma coisa, eu quero estar ganhando X, eu quero estar poupando X, Y, eu quero estar investindo naquilo, eu quero estar com minhas contas em dia, eu quero ter pago isso. Ou talvez não seja possível pagar tudo em 5 anos, mas eu quero estar pelo menos controlado, quero ter pago tanto da minha dívida. Enfim, né? Você tem uma visão de você mesmo 5 anos na frente e vai escrevendo isso. Em relação à saúde, né? Vê como é que está seu peso, seus índices de saúde aí, faz exame de saúde. Cara, daqui a 5 anos eu quero estar melhor, eu quero estar assim, assim, assim. E bota seus objetivos. Na parte espiritual, como é que está a sua relação com o transcendente, né? Como é que está a sua relação com Deus, né? Você não pode simplesmente fingir de conta que isso não existe, né? A gente é corpo, alma e espírito. Então, você tem que ter uma relação íntima aí com a parte transcendente, né? Não estou falando de religião, mas você não pode simplesmente ignorar isso, né? Então, você tem que ter também um objetivo para a parte espiritual também. Então, veja, você faz esse planejamento.
E em cada quadro você vai colocar um título aí, esse título que eu sugiro aí, e embaixo de um do que eu escrevi, você vai escrever essas coisas aí. E depois vai ler para você mesmo em voz alta. A partir daqui, toda tarefa chata que você tiver que fazer, você vai olhar para essa folha e vai lembrar disso, vai ter, ó, eu estou fazendo isso com esse objetivo. Daí na frente eu vou conseguir isso aqui. Então você vai ver que as tarefas chatas vão continuar sendo chatas, não vai deixar de ser chata não. Vai continuar sendo trabalhoso como sempre foi. Só que você vai fazer com menos esforço, né? Por quê? Porque agora faz sentido para você, né? Sempre que você tiver que, por exemplo, tiver aquela conversa mais difícil com a sua esposa, com o seu filho, você vai lembrar assim, mas peraí, essa conversa é necessária. Por quê? Porque daqui a 5 anos eu quero estar assim com a minha esposa, com o meu marido, com o meu filho. Sempre que você tiver que tomar uma decisão mais complicada de comprar ou não comprar alguma coisa para casa, né? Você vai pensar, pô, peraí, eu vou comprar isso porque, porque eu daqui a 5 anos eu quero ter essa condição financeira, ou eu não vou comprar isso porque isso aqui vai atrapalhar meus planos para daqui a 5 anos e tal, e tal. Então você vai ter uma visão muito clara dos seus objetivos, e aí vai ser mais fácil tomar decisões e vai ser mais fácil você se motivar. E se motivando, você vai conseguir, então, fugir da procrastinação. Com isso, vai te dar muita motivação também para quê? Né? Eu até escrevi aqui, ó, desenvolver novas habilidades, porque você vai se obrigar a aprender a fazer mais coisas para atingir seus objetivos e fazer um trabalho relevante também para os outros, né? Construir um estilo de vida que se aproxime à vida dos meus sonhos, né? A vida dos seus sonhos aí. André, é certo eu conseguir isso? Cara, não. É bem possível que depois de 5 anos você nem consiga atingir todos os seus objetivos. Mas você concorda comigo que mesmo que você não consiga, você vai ter feito uma boa caminhada? Você concorda comigo que mesmo que você não chegue nem perto, você, no mínimo, você não procrastinou e você saiu da inércia, você deu uns bons passos, né? E a vida é isso, né? É caminhada. Então, amigo, vamos caminhar, tá certo? Passo 2: enxergar a recompensa, né? Muitas vezes não conectamos, né, as tarefas que realizamos no dia a dia com o resultado final dela. Então, conectar suas tarefas ao seu propósito, né? Qualquer tarefa importante vai ter como fim um resultado positivo na vida de alguém. Então, quando eu falo, quando a gente escreve isso, qual que é a ideia, né? É que você veja um fim em cada atividade. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer? A ideia é que você, às vezes, a tarefa que você tem que fazer hoje, a decisão que tem que tomar hoje, está muito longe do objetivo que você traçou. Está muito longe. E é difícil você conectar a sua tarefa ao seu objetivo. Mas se você conectar essa tarefa a um objetivo ou uma meta mais próxima, e essa meta vai estar conectada com o objetivo, fica mais fácil de você executar também, né? A gente chama isso de valores, né? E aí, eu coloquei essa frase, ó, se você é um empresário, apostaria que o serviço ou produto que você vende faz bem de alguma forma a quem o utiliza? Sendo assim, cada tarefa do seu dia a dia para gerir esta empresa vai resultar, no fim das contas, em valor sendo gerado a alguém. Não dá para você conseguir sucesso em nenhuma área da vida, né? Sem levar alguém com você, sem compartilhar esse sucesso com alguém. Então, eu coloquei o exemplo do empresário porque eu me enquadro muito nisso. Tudo que eu ofereço de serviço, né, eu trabalho em empresa de serviços, eu fico sempre pensando em quem vai nos contratar. E eu penso assim, se eu fosse um cliente, eu contrataria a empresa que eu trabalho? Assim, eu tenho um serviço a oferecer que de fato vale a pena me contratar? Assim, eu tenho um serviço que vai agregar positivamente lá o meu cliente, né, os clientes da minha empresa. Então, assim, se você não é empresário e trabalha para alguém, pense com você mesmo, o seu trabalho agrega na empresa? Vale a pena você ser contratado de fato? Porque o fato de fazer algo que agregue para alguém, que vai gerar valor para alguém, para outra pessoa, faz com que você, como pessoa, também se valorize para você mesmo, sabe? Estou colocando aqui o nome do profissional, mas isso vale para todos os âmbitos, né? Você, como marido, agrega para sua esposa, né? Você, como sua esposa, agrega para o seu marido, o quanto você agrega para o seu filho, né? Se você não é casado ainda, a quanto você agrega para os seus pais. E aí você vai encontrar reflexo disso também na religião, né? Os cristãos, por exemplo, eu que sou cristão, a gente fala assim, o papel do marido é santificar a esposa, assim como da esposa santificar o marido.
Olha aí, né? Agregar valor um ao outro. Honra teu pai e mãe, né? Também é bíblico. Então veja que tudo tem a ver com relação em agregar valor a outra pessoa, né? Então quando você faz isso, você com certeza vai se aproximar dos seus objetivos também, tá? Lembrar do impacto gerado do seu trabalho, né? Então, ou seja, seu trabalho tem que gerar um impacto positivo na pessoa. Isso vai te tirar da procrastinação. Por quê? Porque isso vai te motivar, tá certo? Ó, conectar suas tarefas a coisas que te motivam vai te dar o gás que você precisa para fazer o que precisa ser feito, né? Então, com um pouco de esforço e reflexão, você consegue conectar uma tarefa sua com a geração de resultados positivos na vida de outras pessoas, né? Então, o grande segredo aqui desse passo 2, né, dessa segunda dica, qual é? É você conseguir, de alguma forma, pensar como pode gerar, agregar valor a outras pessoas, seja na sua empresa, seja na empresa que seja sua, no seu negócio, seja na empresa que você trabalha, seja com a família, seja com o seu corpo, né, com a sua saúde, na sua relação com Deus, não importa. Em qualquer situação, como é que você consegue agregar valor para outra pessoa? Né? Isso vai também te gerar da procrastinação. Dica 3: quebrar tarefas grandes em etapas menores e começar a executá-las para perceber o andamento da execução da tarefa. Essa é uma dica bem simples, né? Digo pessoal de sistemas aí, né? Você tem qual que é a grande sacada de grandes sistemas? Você tem um problemão grande para resolver, você quebra ele em partes e vai por partes, né? A piadazinha sanguinária aí, né? Faça teoria de Jack, né? Vamos por partes. Então vamos lá, vamos por partes. A lógica é simples, né? A tarefa é longa, né? Soa complexa, parece que vai tomar muito tempo, então desmotiva. É o ciclo miserável da procrastinação. Vai dar muito trabalho, é muito grande, é complicado demais. Eu não sei nem por onde começar. Essa frase é típica. Eu não sei nem por onde começar. Então, começa por onde? Quebrando o problema, né? De um dividido em partes. Né? Normalmente, quem está em alguma posição de decisão, né? Algum gestor de alguma coisa, ou normalmente o subordinado, a pessoa que está sob seu comando, ela chega com você com uma cabeça grossa. Olha, aconteceu isso, isso, joga assim, uma enxurrada de situações, ou então uma situação muito assim, muito complicada, que obviamente ele não conseguiu resolver, está trazendo para você. E aí quando chega em você, aquele, né, chega um monstro assim na tua mesa para você resolver. Então, cabeça fria, a primeira coisa primeira coisa que é, tá, vamos por partes. Qual que está acontecendo? E vai dividindo o problema em partes e vai, né, resolvendo parte por parte. A lógica é muito simples também. Assim como parece complexo, ela vai ficar simples à medida que você vai quebrando a tarefa em pequenas partes. Aqui o nosso autor, né, ele dá até um exemplo, né? Ó, começar o newsletter, né, que ele costuma fazer, com textos grandes que serão enviados semanalmente. Então, o que ele faz? Primeiro tem que decidir o tema, né, daí ele vai listar histórias para contar, vai escrever um rascunho, revisar, disparar e-mail e ler as respostas. Então é assim que ele faz, ele criou esse método aqui, né? E é assim que ele faz. Então ele tem um problema grande, que é toda semana mandar uma newsletter dessa, né? Mas aí ele faz seguindo aqui esse roteiro, desse jeito. Mas vamos ver que vamos ter um outro problema para fazer isso, né? Daqui a pouco, que é, que é o seguinte, vamos já ver daqui a pouco, tá? Blinde sua mente contra distrações e crie motivação natural. Seguir a lei de Parkinson, né? Que lei é essa, né? Lei de Parkinson. O trabalho tende a preencher o tempo disponível para sua realização. Essa é a lei de Parkinson, né? O que é que diz essa lei de Parkinson? Ele fala o seguinte, que se você tem meia hora para fazer um trabalho, minto, vou voltar. Se você tem uma semana para realizar um projeto, esse projeto você vai realizar em uma semana. Se você tem 2 dias para realizar esse projeto, você vai realizar o projeto em 2 dias. Se você tem 4 horas para fazer o projeto, você vai realizar o projeto em 4 horas. Ou seja, o trabalho vai encher o tempo disponível para sua realização. Entendeu? Então você vai dizer, André, mas isso não faz sentido, porque o tempo de um trabalho é o tempo do trabalho, e não o tempo disponível para realizar. Mas se você só tem aquele tempo, você vai realizar naquele tempo. Não tem jeito. Você pode argumentar assim, mas o trabalho não vai ficar tão bom, você vai comprometer a qualidade. Sim, é possível que a qualidade seja comprometida, mas o trabalho será feito. Esse é o ponto, né? Então está aqui a lei de Parkinson, né, sendo explicada de maneira mais bonitinha, né? Então, assim, 5 dias, você faz 5 dias, se for em 2 dias, em 2 dias, né? Só em uma hora, você faz em uma hora, né? E aí, qual é que é a dica, então? Encurte os prazos de execução das tarefas.
porque assim você não vai ter tempo para distrações, né? E eu crio um motivo extra para conseguir completar o tempo, ou seja, como eu tenho um tempo a acabar, eu tenho que dar um gás para terminar esse negócio, né? Dessa forma, você evita também um outro mal, que é o perfeccionismo, e você acelera o aprendizado. Por que, que você evita? Que mal é esse perfeccionismo? Pô, mas perfeccionismo não é uma coisa boa? Sim, tentar fazer a coisa da maneira mais perfeita possível é bom, mas acontece que chega um momento que essa linha aí, né? A gente não. É difícil de traçar essa linha para cada pessoa. Chega um momento que você quer uma coisa tão perfeitinha, uma coisa tão exata, que não precisa ser tão exato, né? Tudo tem seu grau de imperfeição. E qual é que é o seu grau de imperfeição? Até que ponto você tem que ser perfeito, né? Então tem um momento que não precisa mais de perfeição, né? A gente sabe que uma linha é um conjunto de pontos. Por mais que quando você vai dar um zoom na linha, você vai acabar vendo os pontos. Por mais que você preencha os pontos, se você der mais zoom, você vai encontrar mais pontos. Então, assim, até que ponto você vai dar zoom? Né? Até que ponto é necessário? Então, quando você tem um tempo limitado, aquela sua linha não vai ter tantos pontos assim. Vai ser uma linha visível, não vai ter tantos pontos, não vai ser tão definida, mas vai ser uma linha. E essa linha, ela vai fazer com que você aprenda muitas coisas com ela. Por isso acelera o aprendizado. Mas eu vou fazer errado, vai estar errado. Você vai errar. E qual é o problema de errar? A melhor forma de aprender uma coisa é errando. A gente aprende muito mais com os erros que com os acertos. E resumo da ópera é o seguinte: não precisa você fazer uma coisa perfeita da primeira vez. Faça, termine, aprenda com os erros e depois, se for o caso, faça de novo. Não há problema em repetir um trabalho. Não estou falando em fazer as coisas mal feitas e terminar logo. Não se trata disso, entenda. Estou falando em cumprir prazos, se dar prazos e terminar as coisas dentro de um prazo. Né? E não começar um projeto, um trabalho, e dizer, não está bom ainda, vou fazer de novo, vou fazer de novo. E ficar se prendendo a minúcias e nunca terminar, e nunca lançar o projeto, e nunca começar uma atividade. Porque, não, ainda não está perfeito. Eu quero que fique perfeito. Eu quero que fique impecável. Nunca vai estar impecável. Nunca estará impecável. Você não permitirá. Você encontrará defeito, sempre encontrará defeito. Né? Então, assim, faça o projeto de uma maneira aceitável para você. Né? E submeta o seu projeto à apreciação de outras pessoas. E veja se o seu projeto é aceitável. E aí você bota o projeto para andar. Execute, faça, dentro do prazo. E aprenda com os erros. Não tenha medo de errar, todo mundo erra. Né? Esse trabalho que estou fazendo aqui, por exemplo, é o primeiro que estou fazendo. Né? E estou fazendo aqui, tentando fazer dentro do prazo. E eu sei que algumas coisas não ficaram tão boas. Eu sei disso. Mas eu quero fazer assim mesmo, porque eu quero aprender fazendo. Né? E eu conto com seus feedbacks também, tá certo? Tá. 5. Faça-se duas perguntas. Essas perguntas são maravilhosas. Aconselho isso aqui para todo mundo, né? Inclusive o pessoal que trabalha com gerenciamento, né? Isso aqui é essencial. Primeira pergunta: o que eu vou fazer agora é importante? O que eu vou fazer agora no próximo passo, no próximo minuto aqui do meu trabalho, é importante? Essa tarefa é urgente? Né? Duas perguntas. Essas duas perguntas você tem aí possíveis duas respostas, né? Então, a tarefa, ela pode ser urgente e importante, ela pode ser urgente e não importante, ela pode ser não urgente, mas importante, e ela pode ser não urgente e nem importante. Então, qual é que é o objetivo aqui? O objetivo é você eliminar o que não é importante. Então, o que não for importante, você simplesmente não faz. Porque se não é importante, não precisa ser feito. É claramente aquela tarefa que chegou para você fazer, que não é nada importante e que caiu para você fazer. Simplesmente não faça. Dê para outra pessoa fazer. Ou não assuma essa tarefa, já que ela não é importante. Faz sentido? E as urgências, se elas chegaram para você, é para você resolver. Você vai reduzir as urgências. Mas André, eu não controlo as urgências. Como é que eu posso reduzir uma urgência se ela é algo inesperado, se ela é algo que eu não posso controlar, né? Não está sob a minha domínio, né? Controlar uma urgência.
Aí aqui vem algumas sugestões para você eliminar ou reduzir drasticamente as urgências, né? A primeira coisa que você pode fazer para reduzir urgências é automatizar algumas coisas, né? Então, alguns processos aí você vai estudar, ver cada caso é um caso, você vai tentar automatizar alguns processos, né? E você pode automatizar isso não só com máquinas, né, com sistemas eletrônicos, mas também pode automatizar através de delegação com pessoas. Né? Você pode, de repente, aí, automatizar algumas tomadas de decisões para algumas pessoas e para que essas decisões não fiquem exclusivamente na sua mão. Você pode criar um sistema de tomar decisões, treinar algumas pessoas e deixar essas pessoas tomar algumas decisões por você. Isso vai evitar que essas decisões sejam retardadas e quando cheguem a você, precisem ser tomadas de forma urgente. Por exemplo, não só um exemplo, né? Mas que é possível fazer dessa forma, né? Uma outra forma também de reduzir urgências é você ter uma agenda muito bem organizada. Eu vejo que é muito comum as pessoas estarem assoberbadas de reuniões, uma em cima da outra, né? E agora com as reuniões online, cada vez mais frequente isso, né? Você marca as pessoas cheias de reuniões, saem de uma reunião, entra noutra, aquele negócio todo. E o corre-corre físico diminuiu bastante, mas o corre-corre eletrônico online aumentou drasticamente. Claro que se resolve muito mais coisas de maneira online, sem dúvida isso, mas eu vejo as pessoas marcando reunião de 15 em 15 minutos e uma atrás da outra, né? E não tem tempo nem de ir no banheiro. E o que eu tenho observado, né? É que assim, as reuniões estão sendo marcadas, os compromissos estão aparecendo sem um devido agendamento. E a gente tem ferramentas eletrônicas, né, tecnologia para isso, para fazer os agendamentos de forma bem organizada. E o que acontece é que as pessoas simplesmente não usam as agendas, nem a agenda física, nem a agenda eletrônica. Né? É muito simples usar as agendas. E eu já vi também gente faltando reuniões porque simplesmente não estava organizado, marcou duas reuniões, dois compromissos ao mesmo tempo. Né? E aí não conseguiu cumprir, obviamente, um dos dois. E aí isso cria uma urgência, porque, eu marquei aqui, tenho que terminar urgente aqui para ir para outra. O cara chegou aqui na minha sala agora, eu estou na reunião, não posso atender. Então, essas urgências aparecem por falta de organização. Né? Então, para o projeto organizado, eu sugiro aí, então, né, assumir novos compromissos só após conferir uma disponibilidade e sempre anotar tudo na agenda. Tudo na agenda, né? Use a sua agenda como eu usava o meu caderno antigamente. Eu tinha um caderno de tarefas que eu anotava tudo que tinha que fazer. Então, tudo que tem que fazer, você põe na sua agenda. Né? E aí você vai ter ideia do seu tempo disponível para trabalhar também. Tá? Então fica simples. Então fica a dica aí, né, como reduzir urgências. Né? E só lembrando, né, ó, prazos mais curtos para fazer as coisas motivam a gente. Dão um gás. Cara, tem que terminar isso aqui. Vamos lá, tem que terminar e tal. Urgências estressam. Né? Por mais que você diga assim, não, mas é que eu gosto da adrenalina, eu gosto do corre-corre e tal e tal. Você pode até gostar. Mas essa adrenalina, por mais que te dê alguma emoção de alguma forma aí, ela acaba estressando o seu corpo. Né? E o seu corpo vai cobrar esse preço aí, mais cedo ou mais tarde. Né? Então, o ideal, né, de uma vida rica é uma vida tranquila. Uma vida tranquila é cheia de coisas importantes, mas não urgentes. Né? A gente faz coisas realmente importantes, mas elas não são urgentes. Elas são tratadas de maneira equilibrada, de maneira calma, né, e com tempo, né? Sem corre-corre. Dica 6: pensar sobre diferentes perspectivas. Essa aqui é uma das que eu mais gosto, disparado, né? Então, é um convite à reflexão, na verdade. Eu sei que algumas pessoas talvez não gostem disso aqui, mas é uma das que eu mais gosto, né? Porque te leva realmente a pensar. Então, é um exercício que você tem que fazer com você mesmo, né? E a dica é a seguinte: procure fotos, né, de 5 anos atrás, fotos suas de 5 anos atrás, mais ou menos, e pense em tudo que mudou com você de lá para cá. Né? Como é que você estava a sua vida 5 anos atrás, como é que está agora? E faça uma análise de você mesmo. Cara, o que é que mudou de 5 anos para cá? Se tiver mudado pouco, tente resgatar fotos aí de 10 anos atrás. Né? Pegue álbuns aí e tal. O que é que mudou na sua vida? E tente fazer isso baseado naquelas 5 pilares que eu falei lá atrás, né? De família, financeiro, profissional, físico e espiritual. Outro exercício legal é o seguinte: toda noite você se pergunta, né? O que é que eu tenho hoje? O que é que você tem hoje
de modo geral, que há 2 anos atrás você queria muito ter, mas que você não tinha? O que é que você tem hoje que há 2 anos atrás você não tinha, mas queria muito ter? Isso vai te levar a uma situação, né, inevitavelmente, a um sentimento de gratidão, né, ou de sucesso, de superação, né? Eu pessoalmente eu trato isso com gratidão. Eu agradeço muito por as coisas que eu tenho conseguido na minha vida, né? Então, sempre que eu faço esse exercício, eu penso isso, né? Cara, que bom que eu consegui isso, eu fico muito grato, né? Então, um terceiro exercício. Se você pergunta o que é que eu tenho hoje, né? Que quando eu tiver 80 anos eu gostaria de ter novamente. Imagina aí. O que é que eu tenho hoje que quando eu tiver 80 anos, ou sei lá, 90, sei lá, eu vou querer ter e que eu não terei mais, né? Aí você fala assim, cara, o que é que eu posso ter hoje que eu não vou ter mais quando tiver bem mais velho, né? Certamente saúde, né? É bem possível que com 80 anos eu não tenha a saúde que eu tenho agora. Bom, certamente a companhia dos filhos, né? E sabe mais lá o que. Mas pense você mesmo. O que que você tem hoje, quando você estiver bem mais velho, você não vai ter? Isso vai também te trazer uma sensação de gratidão muito grande. E isso é muito legal, porque essas coisas que vão fazer a gente pensar vão também nos dar um gás para continuar trabalhando, né? Uma motivação maior de viver. E aí mais uma, toda semana você fazer uma pergunta específica, né? Uma pergunta para mim mesmo de 80 anos, para mim mesmo mais velho. Eu pergunto para mim mesmo sobre um dilema que eu tenho hoje, né? Uma coisa que eu tô, uma coisa que eu não sei resolver hoje, e eu pergunto para mim mesmo. E eu tento, agora eu de 80 anos, responder para mim de hoje, do presente, né? Então, como é que eu responderia para mim? Como é que eu mais velho responderia para mim? Essa minha dúvida atual, né? Esse meu dilema atual. E é interessantíssimo esse exercício. Você vai ver que você vai entender que nossos dilemas atuais, nossas grandes preocupações atuais, no futuro, elas não vão ter muita importância, né? Isso vai nos dar uma calma, uma serenidade incrível, incrível, incrível. Então, fazer esse exercício de reflexão, de pensar, né, sobre a vida, sobre o que é que eu tive, como é que eu estou hoje, sobre o que eu tenho hoje que eu não vou ter amanhã, sobre tudo isso, né? Sobre os problemas que eu tenho hoje, os dilemas que eu vivo hoje, que eu não vou vivê-los amanhã certamente, vai nos dar uma tranquilidade muito grande, vai nos tirar dessa roda viva, né? Então, em vez de focar na tarefa que eu estou adiando para começar, foque na importância dela para ter bons resultados, né? Isso vai te reduzir a ansiedade do futuro, vai gerar essa gratidão que eu falei agora há pouco, né? E vai te motivar para continuar conquistando. Então, a ideia aqui de mudar a perspectiva é justamente essa. É você parar e fazer uma reflexão. Peraí, onde é que eu estava? Onde é que eu estou? Onde é que eu vou estar? Os problemas que eu tenho que fazer hoje, os dilemas que eu tenho hoje, essa tarefa que é chata hoje. Espera, isso aqui realmente vai ter muita importância, né, no futuro? Cara, vai ter uma importância grande. Então, essa tarefinha aqui que é chata hoje vai ter um impacto lá na frente enorme, né? Eu estou fazendo faculdade, né? E aí, olha que curioso, eu já tenho 53 anos, né? E muitos meus colegas lá de sala têm 20 e poucos. E eles ficam reclamando, papapá, que tá cansativo, que essa faculdade não termina, e não sei o quê, pá. Aí eu gosto de dizer para eles assim, amiguinhos, amiguinhos, segura a onda, aguenta mais 2, 3 anos aqui, isso aqui vai acabar. E quando isso aqui acabar, imagina, você vai estar formado, essa graduação aqui vai te dar muito sucesso, vai mudar muito sua vida. Imagina que se você desistir agora, o quanto você vai se arrepender no futuro. Então aguenta 2, 3 anos. Eles ficam assim me olhando. Sabe que só pode ter razão? É claro que eu tenho razão. É que o que eles não conseguem entender é que eu sou eles no futuro. Eu sou eles 30 anos depois, né? Então assim, é como se eles estivessem conversando com eles mesmos 30 anos depois, né? Eu sei que 30 anos depois esse curso fará enorme diferença, porque se eu tivesse feito 30 anos atrás, para mim tinha feito grande diferença, né? Então, veja como é interessante fazer esse exercício com você mesmo, né? Isso vai te dar uma motivação muito maior, né? E eu sei que esses papos lá na faculdade têm ajudado os meninos lá e eu vou continuar fazendo porque
é uma coisa que me dá muita satisfação. Voltando àquela dica, né? Eu estou agregando com outras pessoas, né? Estou agregando valor para elas, né? Isso me dá uma grande motivação também para eu continuar a faculdade, né? Vamos lá? Dica 7. Implementar a regra dos 15 minutos, né? Para eliminar distrações e aumentar o foco. Essa regra é muito engraçada, porque eu mesmo aplico nessa regra e já apliquei com outras pessoas, né? E é muito interessante, porque o que acontece? Você acaba adiando as tarefas porque elas são, né, demoradas, são chatas, maçantes, são difíceis, são desafiantes e tal. Tem tudo isso aí que a gente já viu, porque a gente começa a adiar as coisas, né? Então, qual é que é a dica? Você começa a fazer por 15 minutos. Você marca no relógio aqui, bota aqui o celular, o cronômetro aqui, marca 15 minutos. Não mais 15 minutos. O que acontece é que depois que você começa a atividade, você não para mais. Porque um dos grandes problemas que eu tenho, que eu vi com outras pessoas, é justamente isso. É startar, é começar, é sair da inércia, é levantar do sofá, levantar da cama, é parar o que está fazendo e concentrar aqui. Depois que começa, parece que dá assim, uma vontade de continuar, de terminar. Né? Então essa dica é muito engraçada. Eu acho engraçado porque assim, você não quer começar, depois que começa não quer mais parar. Né? É curioso assim, a cabeça do ser humano. Mas é assim que funciona, então fica a dica. Então a dica 8, né? Para acabar com as distrações definitivamente. Parece muito óbvio, mas é só tirar as notificações do celular e deixar ele longe de você. Basicamente é isso. O celular atrapalha algumas experiências, né? E te afasta do momento presente. Fique algumas horas longe e você verá como ele é libertador. O celular, ele não só ele te afasta do momento presente, mas ele te afasta do mundo presente, né? É incrível como eu noto que as pessoas ficam desconectadas, literalmente descoladas do mundo real, não conversam entre si e ficam cada uma, mesmo juntas, cada uma com seu celular, vendo ali coisas muitas vezes aleatórias, às vezes trocando mensagem entre si, né? E rindo e olhando para o celular e não conectam umas com as outras fisicamente, né? Não conseguem olhar ao redor de si. Observem esses shows, né? Shows, as pessoas vão para os shows de música, etc. E lá todo mundo fica olhando para o celular. Ficam filmando e vendo o show pela tela do celular. Sendo que o cantor, o artista está ali ao vivo, a poucos metros dela. É muito curioso isso. Então o celular ele tem assim, a capacidade de te desconectar do mundo real. Isso é muito perigoso na minha visão, né? Então a minha dica é que você realmente consiga se desconectar do celular, sair do mundo virtual, né, de modo é, efetivo, né? Eu estou falando do celular porque é o dispositivo móvel que você anda com ele na mão, né, em todo canto. Mas o computador faz a mesma coisa com você. Você pode ficar preso a um computador, notebook, o dia inteiro vendo o que é que seja e desconecta do mundo real também, né? Então desabilita todas as notificações, like, comentário, tudo, né? E concentra no que você tem que fazer. Isso é a dica muito simples, muito óbvia, né? Acho que deveria ser uma das primeiras dicas aqui, mas antes tarde do que nunca, né? E finalmente, essa aqui também é muito legal e eu também uso, né, para evitar passar por momentos de bloqueio, né? Assim, você não sabe por onde começar. Eu falei que você deve sempre mudar de dica lá, né? Você quebrar a parte, quebrar o todo, né? O problema grande em partes menores e tal. E você pode fazer isso. Mas como fazer isso, né? Às vezes tem que começar um projeto e ele simplesmente está zerado, não existe nada. Você tem que criar do zero, né? Assim na folha em branco, né? A dificuldade de começar uma coisa do zero. Você tem que criar realmente uma coisa, você tem que elaborar um projeto ou achar uma solução para uma situação inusitada, uma situação que nunca surgiu, não tem precedentes, né? Assim, na história do seu trabalho. Você tem que criar uma solução que não existe. Então, aí você pode dar aquele brancão, né? Que dá, às vezes, na hora da redação da escola, tá aí, tem até o tema, você não sabe por onde começar a desenvolver aquele tema, né? Então, qual é que é a dica aqui? É você criar um sistema, né, para você fugir, né, da opção de ter um insight milagroso para começar o negócio. Né? Se você tiver esse insight, ótimo, mas se você não tiver, como é que fica, né? E o problema dessa síndrome da folha em branca, né, eu já ia esquecendo, essa falta de clareza, ela pode te levar a uma distração. Né? Você fica tentando, né? Tentando aqui pensar uma coisa, tentando ter esse insight aí que vai te ajudar. De repente você começa a devagar e começa a pensar em outras coisas e vai divagando, e vai tentar pesquisar
tentar achar alguma coisa ali no computador, no celular, e acha um negócio e vai te tirando do rumo. Daqui a pouco você perdeu ali uma hora e não saiu do canto ainda, né? Então, essa falta de clareza pode te levar também a distrações, né? Então, a ideia qual é? É você criar uma rotina, um processo que vai facilitar a realização, né, de uma tarefa lá específica, né? Isso não vai servir para tudo, para tudo, mas para algumas tarefas você pode sim, né? Então, é um sistema que eu uso, né, para evitar que eu mesmo procrastine. Eu falei mais cedo na aula que eu tinha um problema, né, no passado, para selecionar novas pessoas para trabalhar, técnicos, né? Então, o que eu fiz? Eu criei um sistema para eu fazer a seleção das pessoas, né? A parte de recrutamento foi resolvida. Hoje nós fazemos recrutamento pelas redes sociais, então tem uma efetividade muito maior. Mas quando as pessoas tinham que vir, eu tinha que fazer a seleção. E a seleção também era outro processo enfadonho que eu tinha que encarar, que eu sempre tinha dificuldade de fazer a avaliação das pessoas. E eu também não gostava de entrevistar as pessoas. Para mim era muito difícil entrevistar uma pessoa e decidir se ia contratá-la ou não. A minha vontade inicial era contratar todo mundo, mas assim, eu sabia que nem todo mundo se encaixava bem, e eu ficava muito constrangido de ter que dispensar as pessoas. A gente sabe que na seleção você tem que selecionar uma, no máximo duas pessoas, e tem que dispensar as outras 30, 40 que selecionou, né? Que recrutou. E era para mim muito complicado fazer isso. Então, e por ser difícil para mim, o que eu fazia? Eu ficava empurrando tarefa de barriga. E o pior é que não tinha ninguém para fazer isso por mim, tinha que ser eu mesmo, né? Então eu ficava empurrando isso o máximo que eu conseguia, né? Mas não tinha jeito. Então o que eu fiz para diminuir essa dor, né? Desse meu trabalho? Então eu criei um sistema, né? Um sistema baseado em 3 fases, né? Onde na primeira fase é um sistema de perguntas e respostas, né? Onde as perguntas só tem sim ou não. Então eu fiz lá, elaborei uma lista de perguntas, de 10 perguntas, onde eu pergunto a mim mesmo, olhando para o candidato. Então, na primeira fase, eu analiso o currículo. Pelo currículo dele, eu faço 10 perguntas lá, e nessas 10 perguntas, ele tem que fazer 5 pontos, pelo menos, para ir para a segunda fase. Em cada pergunta, ele ganha um sim ou não. A cada sim, ele ganha um ponto, a cada não, ele perde um ponto. No final, se ele tiver pelo menos 5 pontos, né, das perguntas, né, ou seja, é, se ele tiver 5 sim, 5 não, ele tem 0 ponto, né? Porque cada não ele perde um ponto. Ele tem que ter 5 pontos. Ele vai para a fase 2, né? E na fase 2, análise de comunicação online. A comunicação online para nós é muito importante. Então, na fase 2, eu tento me comunicar com o candidato por telefone, por mensagem e tal. Só que essa comunicação também, mesmo sem ele saber, já está sendo analisado. E aí também ele tem que fazer 5 pontos também. Se ele passar na segunda fase, vem para a terceira fase, que é a fase de entrevista pessoal. Nessa entrevista pessoal, algumas perguntas também serão feitas, ele também vai ter pontuação, só que nessa fase ele também vai ser, ele vai conversar também com um gerente técnico, e esse gerente técnico vai fazer perguntas mais específicas da área dele, ou o supervisor com que ele vai trabalhar, são coisas mais técnicas mesmo, né, que vai avaliar o conhecimento técnico dele. Passar essas, se ele chegar na terceira fase, né, a decisão de contratação ou não vai ser compartilhada por mim e pela chefia dele. Então ficou um negócio muito mais simples, eu não preciso mais procrastinar. As fases 1 e 2 eu não preciso pessoalmente fazer, eu posso muito bem deixar para alguém fazer, porque são perguntas de sim ou não. Não são perguntas subjetivas, são perguntas muito simples de responder. Então eu só preciso participar agora do processo só na fase 3. Ou seja, eu usei algumas dicas aí, eu consegui automatizar o processo, de forma automatizando através de um sistema. Eu deleguei para algumas pessoas o processo quase todo, e eu só entro no processo na última fase, que é a fase de análise realmente do candidato pessoal, junto já com outra pessoa. Então, assim, ficou muito mais simples para mim, até porque no final, agora, ao invés de ter que resolver entre 20, 30 candidatos, eu resolvo entre um ou dois, entre dois ou três, para escolher um. Ficou muito, muito mais simples para mim. É um exemplo aí de como o sistema pode funcionar muito bem, certo? Então, resumindo aqui, né? Resumindo, a gente procrastina de fato por 2 razões: falta de motivação e excesso de distrações. Basicamente é isso. Como é que a gente combate isso? A falta de motivação, definindo bem os objetivos, facilitando o acesso a coisas que te motivem, né? Quebrando tarefas grandes em tarefas pequenas, colocar prazos mais curtos para fazer as coisas, para se motivar, né? Aquela lei de Parkinson lá, né? Eliminar tarefas não importantes e reduzir as urgentes, né? Pensar sobre diferentes perspectivas, fazer aquele exercício de reflexão, né? Por outro lado,
Começar a tarefa e se comprometer em fazer ela por 15 minutos, aquela regrinha dos 15 minutos, começar de qualquer jeito, né? Eliminar o celular, como? Tirando as notificações do celular para ele não ficar tocando, te chamando, né? E por fim, criar sistemas que facilitem suas tarefas recorrentes, né? Se for mais muito comum, você vai delegar para alguém criar sistemas para fazer mais rápido. Eu espero ter ajudado aí, que você procrastine menos, produza mais, tá certo? São coisas que eu pessoalmente faço e que eu tive bons resultados com isso, tá bom? Espero que isso te ajude. Até mais.